Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula de uma série onde a gente está aprendendo um pouco mais sobre o framework Apache Cordova, que nos auxilia aí a criar aplicativos híbridos, tá, para diversas plataformas como Android, iOS, dentre outras, utilizando linguagem front-end como HTML, CSS e JavaScript. Durante as últimas aulas a gente desenvolveu essa pequena calculadora de rendimentos aqui, tá? Eu estou executando ela via browser, mas a gente já fez todos os testes lá no emulador Android. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta, tá? Que é o jQuery Mobile, que é uma ferramenta que vai ajudar bastante a gente construir de forma bem mais amigável, com mais recursos, a interface gráfica de nossos aplicativos, tá? Nesse exemplo da calculadora aqui, eu fiz tudo utilizando o HTML básico, na mão mesmo, CSS mesma coisa e JavaScript a mesma coisa. Tá, o jQuery ele vai oferecer uma série de recursos gráficos, né, componentes prontos, que basta a gente ir adicionando para a gente montar uma interface bem bacana aqui para os nossos aplicativos, ok? Então, caso você queira aí no seu computador acessar, é só pesquisar por jQuery Mobile no Google. Ele vai mostrar aqui o primeiro resultado e você vai cair aqui na página oficial do jQuery Mobile. Tá? Para quem não conhece, o foco aqui não é ficar dando muita ênfase, mas o jQuery é uma biblioteca JavaScript já bem antiga, tá? Ela vem lá desde 2005, 2006. E ela, apesar de não estar muito na moda hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem outras bibliotecas como React, React Native, Vue.js, enfim, dentre outras. O jQuery com certeza ele ajudou muito no amadurecimento do JavaScript aí durante esses últimos 15, 16 anos. E ele, uma das principais vantagens é que a gente consegue manipular de forma bem mais simples do que o JavaScript nativo o DOM, né? Ou seja, os elementos que a gente tem dentro de uma página HTML. Então a gente consegue tratar melhor, por exemplo, com eventos, tá? Por exemplo, cliques, blurs, enfim. E a gente consegue tratar isso tudo de forma bem mais fácil no jQuery, como a gente também consegue fazer requisições Ajax, enfim, o jQuery ele tem aí uma série de recursos que é bem interessante de ser utilizado, tá? Então, e no caso do jQuery Mobile, ao invés dele, aliás, no jQuery Mobile, além de viabilizar todos esses recursos que o jQuery já tem, ele ainda oferece a possibilidade da gente montar as interfaces gráficas com os elementos que ele já fornece pronto, tá? Depois de acessar aqui, né, caso você queira dar uma olhada, você pode vir aqui na opção Demos e clicar aqui na primeira opção, que é a última versão estável do jQuery, tá? Você vai clicar aqui, ele vai abrir uma página aqui onde tem toda a documentação dos elementos que a gente pode utilizar utilizando o jQuery Mobile. Então você vai ver aqui do lado esquerdo que ele vai te mostrar como utilizar buttons, como utilizar elementos de formulário, como usar grids, list view widget, navbars, pages, painéis, tudo aqui através do jQuery Mobile, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, buttons. Vamos ver o que ele tem aqui no buttons, tá? Então, olha só, esses botões já todos estilizados, tá? Ele dá várias opções, esses aqui com as bordas arredondadas, botões com ícones, tá? Botões com sombras, enfim, tá? E aí, por exemplo, se eu quiser inserir um desses botões aqui, ó, que tem o corner, né? Que tem mais em bordas arredondadas. Só clicar no View Source, ele vai mostrar aqui o código, tá? E aí você basta copiar e colar lá dentro do seu HTML que você vai ter esse código aí, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, além do buttons, né, vamos ver uma outra possibilidade que a gente tem, slider, tá? Vou clicar aqui no slider. Ó, então vejam só, para você inserir isso aqui, ó, dentro do seu aplicativo, tá? Alguma funcionalidade que você tenha. Então aqui ele também mostra, então, ó, View Source, como fazer isso aí. Ele mostra aqui também, ó, Input Type Range, Name Slider, coloca o Min, o Max e o Value Default dele, tá? Então é bem simples, você vê que os elementos, gostou,
clica no View Source, copia esse código, cola lá para dentro do seu HTML, automaticamente você vai ter aquele elemento lá já na sua interface, tá? Enfim, então vale a pena acessar aqui, dar uma olhada. Vou só abrir aqui, do lado a gente tem aqui o theming e a gente tem aqui o default theme, tá? Ele vai abrir aqui esse tema. Se a gente colocar ele aqui, ó, como se fosse um dispositivo móvel, olha só as opções que a gente tem então, ó. Essas abas aqui embaixo que você pode definir, né? Abas de navegação. A gente tem aqui, por exemplo, ó, a possibilidade de mostrar como se fosse um menu, né? Um menu sidebar. Consegue fechar ele, tá? Ele mostra aqui como colocar ícones. Ele mostra aqui, ó, os campos de texto, text area, esse flip switch, ó, para ligar e desligar algum elemento, né? Alguma coisa, fazer alguma ação. Tem aqui, ó, checkboxes, tá? Então bem tranquilo, bem interessante de ser utilizado. Ele tem também esses como se fosse divs, né? Ó, que ele mostra aqui div, aí ele coloca um texto aqui dentro, um link, 3 botões, tá? Você também consegue dividir o seu conteúdo aí dentro utilizando essas divs aqui também, tá? Então é bem interessante você adotar essa ferramenta, tá? Para poder utilizar aí no seu projeto desenvolvido no Apache Cordova, certo? Bom, para fazer o download, tá? Eu copiei aqui os arquivos que são necessários e coloquei dentro do meu repositório no GitHub. E é a partir dele que eu vou mostrar aqui para vocês como montar uma interfacezinha básica utilizando o jQuery Mobile, tá? Então esse aqui é o link, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Mas basta acessá-lo, tá? Entrou aqui, eu vou clicar nessa pasta aqui e ele tem aqui, ó, o jQuery, tá? Que é a biblioteca mais generalista para a gente poder utilizar. O JavaScript do jQuery Mobile, tá? Que é específico dele. Aqui 3 arquivos CSS, tá? Esse theme min CSS, jQuery Mobile Structure e jQuery Mobile Icons, beleza? E umas imagens também. Então é interessante que você baixe tudo isso aqui, tá? Como que você faz para baixar isso, tá? Você vem aqui na opção Code, tá? E você vem aqui na opção Download Zip, beleza? Então eu vou fazer o download aqui desse meu jQuery Mobile Start, ok? Então beleza, eu estou aqui na minha pasta de downloads, vejam aqui que eu já baixei o jQuery Mobile Start .zip, tá? Vou descompactá-lo aqui agora. Então ele está aqui descompactado e vejam que dentro dele aqui eu tenho todos aqueles arquivos que eu falei, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um projeto novo lá no Cordova, tá? Para a gente não mexer mais naquele nosso calculadora, deixar ele lá porque ele já está funcionando. Eu vou criar outro projeto. E aí depois eu volto aqui e copio esses arquivos para dentro do meu novo projeto, tá? Então para eu criar um novo projeto no Cordova, eu vou abrir aqui o meu CMD. Beleza? Vejam aqui que eu estou na pasta Users Rafael, tá? Aqui eu vou entrar na minha pasta Documentos. Então os meus Documents. Dentro dessa pasta Documents eu tenho lá uma pasta que eu criei que se chama Cordova Projects. Tá? Então eu vou acessá-la aqui, Cordova Projects, que aí eu estou concentrando, né, todos os projetos do Cordova dentro desse Cordova Projects, tá? Só por questões de organização mesmo. Obviamente você vai criar aí o projeto na pasta de sua preferência. Então aqui dentro de Cordova Projects, tá? Eu vou colocar aqui um Cordova Create jQuery Mobile, dessa forma aqui, tá? Ele vai criar aqui o meu projetinho no Cordova. Beleza, ele criou, eu vou entrar dentro dessa pasta agora, jQuery Mobile, certo? E tô dentro dela agora, tá? Para depois a gente adicionar a plataforma e executar. Beleza, posso deixar aqui o meu CMD por enquanto. Vou voltar aqui no meu
no meu Sublime, vou adicionar aqui a pasta desse meu novo projeto aqui, tá? Então eu vou colocar aqui um file Open Folder e eu vou vir aqui, ó, Cordova Projects, jQuery Mobile, selecionar. Então vejam que agora o meu projeto ele está aqui listado, né? As pastas eles são listadas aqui. Dessa forma eu posso ir alterando ele por aqui. Lembrando que aqui dentro do www ele cria lá um arquivo index.html, que é esse aqui, tá? Que é aquele arquivo padrão do próprio Apache Cordova, tá? O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou copiar esses arquivos aqui que eu baixei do jQuery Mobile, tá? Então olha só, eu vou copiá-los, beleza? E vou lá na pasta do meu novo projeto, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Rafael. Aqui eu entro em documentos, Cordova Projects, jQuery Mobile. Dentro do www, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar uma nova pasta chamada Assets, tá? E dentro desse Assets eu vou colar todos aqueles arquivos, ó. Então são 5 arquivos, tá? 3 CSS, 2 JavaScripts e uma pasta de imagens, tá? Eu colei aqui para dentro então. Ok, voltando aqui no meu Sublime, vocês vão ver que agora aqui tem a pastinha Assets e aqui dentro todos aqueles arquivos, beleza? Então agora eu consigo começar a desenvolver a minha interface gráfica aqui, na interface gráfica do meu projeto, do meu aplicativo, utilizando o jQuery Mobile, beleza? Para fazer isso eu vou usar esse próprio index.html aqui para aproveitar, fazer algumas adaptações aqui, ó. Por exemplo, esse comentário aqui, ó, eu vou excluir, ficar mais enxuto, pra vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Aqui também eu vou excluir essa parte, esse comentário, ok? Esse meta aqui também eu vou tirar ele, ok? Coloco aqui algumas restrições que no meu caso aqui não é interessante, tá? Eu vou tirar esses outros dois aqui também, vou deixar só esse viewport, esse meta viewport, inicial scale 1, baraná, beleza? Esse color scheme aqui também eu não preciso, vou tirar, certo? E beleza. Vejam só, aqui ele está fazendo, vou apagar aqui a questão do body também, tá? Vou apagar tudo que tem dentro do body. Ficando dessa forma então, tá? Eu deixei só aqui o meta charset, o meta viewport, tá? Esse CSS que ele está buscando aqui, obviamente eu vou alterar, tá? E aqui o title, né? Ó, título, fechei o head e dentro do body aqui por enquanto vazio, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar lá aqueles 3 arquivos CSS, tá? E aqueles 2 arquivos JavaScript. Então vamos fazer aqui, ó. Primeiro CSS lá que a gente vai buscar, até colocar aqui do lado, ó. Vou aumentar um pouco aqui para melhorar a visualização de vocês. O primeiro que a gente vai buscar então vai ser esse jQuery Mobile Structure 1.4.5.min.css, tá? Então ele está aqui, ó, dentro de assets barra jQuery.mobile.structure traço 1.4.5.min.css, tá? Ele vai ficar tudo numa linha, mas aqui como eu aumentei aqui o tamanho do código, ele cai para a linha de baixo, então ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Então voltando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa linha agora e vou dar um Ctrl V nela. O segundo arquivo é o jQuery Mobile icons min.css. Então jQuery.mobile aqui .icons.min.css, beleza. E o próximo, esse é o mais fácil de todos, é só o theme.min.css, beleza? Então já baixei aqui, já acoplei, né, os meus JavaScript, aliás, os meus CSS, tá? Agora eu vou ter que adicionar aqueles 2 JavaScripts que tem lá. Então vamos fazer aqui, ó.
script source igual assets barra jQuery traço 1.11.1.min.js, tá? E aí a gente coloca aqui então um barra script. Tranquilo? Então esse aqui é esse primeiro aqui, ó, jQuery traço 1.11.1.min.js. Agora eu faço o mesmo, só que para o jQuery mobile, tá? Então jQuery.mobile traço 1.4.5.min.js, certo? Salvei, ok? Então eu já baixei aqui, ó, já adicionei na verdade, né? Vou colocar assim, se melhora. Okay. Os 3 CSS que eu preciso e os 2 JavaScripts que eu preciso. Tranquilo? Muito bem, agora vamos então à criação do nosso template aqui, tá? Da nossa interface. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, tá? É que a gente tem que definir, a gente pode definir uma ou várias páginas dentro de um único arquivo, tá? Então, vamos supor que eu queira criar uma aplicação que ela é multi-page, ou seja, eu posso colocar, one single page, né? Eu coloco um único arquivo e todos os fragmentos de página dentro desse arquivo, e aí eu consigo navegar de uma para outra. O jQuery ele já me possibilita fazer isso de forma bem simples, tá? Então a primeira coisa que eu faço aqui é criar uma div e colocar aqui o atributo dataRow e informar que ele é uma page, tá? Então tudo que tiver aqui dentro vai ser referente a uma página, tá? Inclusive eu posso criar aqui um ID para essa página, ó. ID page inicial ou page home, sei lá, page home, tá? É como se eu estivesse definindo que esse aqui vai ser o link, tá? Para eu chamar essa página, ok? Beleza. Dentro do page aqui, tá? A gente vai ter basicamente 3 elementos, tá? Que é o cabeçalho, o conteúdo da página e o rodapé, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que criar esses 3 elementos, tá? Como que eu faço isso? Ó? Div dataRow header, que é o cabeçalho, tá? Então eu criei aqui, ó, o div dataRow header, beleza? Vou fechar aqui a div dele. Vou copiá-lo e vou criar aqui o rodapé. Então vou chamar de footer, beleza? E aqui no meio eu vou ter o div role main, que é o conteúdo, né? O conteúdo central aqui da minha página, certo? E aí a gente vai definir aqui uma classe que é uma classe do próprio jQuery Mobile, tá? Que aí a gente já começa a definir a interface do nosso aplicativo. Então eu vou colocar aqui a class UIContent, tá? E aí eu fecho aqui a div do main. Então olha só, eu tenho aqui, ó, o cabeçalho, eu tenho a main, eu tenho o footer, tá? Beleza, vamos fazer um teste agora, ó. Então aqui no header, eu vou colocar aqui um H1, que vai ser o título do meu aplicativo, tá? Então, por exemplo, vai ser aqui, vou colocar assim, ó, jQuery Mobile, tá? Obviamente você vai colocar o título aí do seu aplicativo, tá? Beleza. E aqui no footer eu vou colocar assim, ó. Desenvolvido por Rafael, no H4, certo?
Aqui eu posso colocar também, por exemplo, um H2 dentro do main, tá? Posso colocar aqui, ó, conteúdo principal. E aí num parágrafo eu posso colocar aqui vai um conteúdo informativo, tá? Só para testar. Então veja só, uma estrutura bem básica de HTML, tá? Criei aqui, ó, uma div mais ampla e dentro dessa div mais ampla 3 outras divs, tá? Então eu tenho uma página, dentro dessa página eu tenho um cabeçalho, eu tenho um main, que é o principal dela, e eu tenho um footer, que seria o rodapé, tá? Beleza, salvei, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou executar esse arquivo aqui direto lá no navegador, ok? Só vocês virem aqui, ó, volta na pasta do seu projeto e executa aqui, ó, o index.html. Beleza? Ó, abri ele, vejam como que tá. Se eu vier aqui, ó, e inspecionar e colocar ele aqui para executar como se fosse num celular, né, no Moto G, vejam só como, a forma com que ele aparece. Tá vendo? O jQuery Mobile, cabeçalho, aqui o conteúdo principal e aqui o rodapé. Então vejam que é bem mais fácil, né, e mais organizado a gente desenvolver a nossa interface, né, dessa forma aqui. Então olha como ficou interessante. Vamos dar uma incrementada nisso aqui? Então vamos voltar aqui no nosso Sublime, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar um daqueles menus sidebars, né, que a gente clica no botão e ele desliza e coloca aquele menu do lado esquerdo. Como que eu faria isso, ó? Eu posso colocar ele aqui antes do header, tá? Por que antes do header? Porque como ele é um elemento que não aparece por default na nossa interface, tá? É como se ele ficasse oculto e aí quando ele determinasse uma determinada ação, ele acontecesse uma determinada ação de clique, ele aparecesse, tá? Então ele não faz parte dos elementos padrões aqui dessa minha page. Então eu vou criar ele aqui do lado, tá? Bom, então como que a gente faz para criar ele, ó? Div data role igual a panel, né? Um painel, e eu vou chamar ele de painel lateral, tá? Fecho aqui a minha div. O que eu vou ter dentro desse painel lateral, então? Vamos imaginar aqui que a gente queira colocar os itens, né? Como se fosse um menu, a gente colocasse os itens do menu ali dentro, tá? Como que a gente faz, então? A gente pode criar uma lista não ordenada, tá? Well data role. E aí eu coloco aqui que vai ser um list view, tá? Um list view. Ah, como que você sabe sempre qual data role que é, né? Como que eu aprendi isso aqui? Simples. É só você vir aqui no jQuery Mobile aqui, naquele arquivo que a gente estava. Ó, nesse arquivo aqui, você vem aqui, ó, do lado, tá? Por exemplo, list views. Ó, list view, beleza? Ele te dá aqui, ó, view source. Ele te mostra como montar um list view. É só você copiar, tá? Ah, como que você aprendeu que aquele menu tinha que ser do tipo panel, tá? É só vir aqui, ó, panel widget, panel. Ó, ele me mostra, ele me dá aqui, ó, os exemplos, tá vendo? O nosso painel vai ficar mais ou menos assim. Eu clico, ele abre ou ele fecha. Ó, fechou. Tá? E aqui ele te dá todo o código do que você tem que fazer para poder criar aquela interface lá, tá? Então tem tudo explicadinho, bonitinho, basicamente só dar uma olhada aqui e ir copiando e colando, ou ir vendo e escrevendo o código lá, até que vai chegar uma hora que você vai estar tão acostumado que você já vai fazendo meio que de forma natural, tá? Beleza, então, ó, criei o list view. O que eu vou fazer agora? Ó, a primeira coisa, eu vou colocar lá em cima um íconezinho, né, um xzinho para poder fechar aquele menu, tá? Então eu vou colocar aqui um item da lista. Vou colocar aqui ele data icon, delete, tá?
E aí lá também, naquela documentação, tem lá uma parte só de ícones, onde você vê todos os ícones que tem disponível para ser utilizado, tá? Isso já vem pronto. Então, delete, eu vou colocar aqui um href igual a hashtag. E eu coloco aqui um data_rel igual a close, né? Porque vai ser de fechar o menu. Beleza? Fecho aqui o meu /a, fecho o meu li, tá? E aqui eu posso colocar, como vai ser o próprio ícone, eu não preciso ter nada escrito. Vou só colocar um espaço vazio aqui, ó, nbsp. É como se fosse um espaço vazio mesmo, tá? Então salvei. Beleza, tá? Eu criei aqui o meu menu. Só que eu tenho que definir agora aonde esse menu vai ser aberto, tá? Quando ele vai ser aberto, tá? Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou voltar aqui no meu header, tá? Ó, meu elemento header. E depois aqui do título que eu coloquei para o header, eu vou colocar assim, ó. href, um link, tá? href, e aí aqui eu tenho que colocar, ó, veja que eu coloquei o hashtag para indicar que eu estou querendo chamar pelo ID, tá? Eu tenho que colocar o nome do meu painel. Como que o meu painel se chama? Ó, painel lateral. Então eu copio isso aqui e coloco aqui. Então esse vai ser o link dele, tá? Eu coloco aqui uma class UI btn UI corner UI corner all UI shadow UI icon bars UI btn icon left, eu quero ele à esquerda, UI btn icon no text. Tá, a mesma coisa. Só você dar uma olhada lá na documentação e copiar. Não precisa saber isso aqui tudo de cor, tá? Se quiser copiar aqui da forma que eu fui fazendo, beleza. Mas se não quiser também não precisa, tá? Então, beleza, ó. Vou voltar lá e executar novamente aqui, ó. Dá um F5 aqui. Ó, vejam que ele criou aqui, ó, esse pequeno ícone, tá? Quando eu clico nele, ele abre aqui o painel lateral, que já tem aquele xizinho que a gente definiu, que quando clica ele fecha. Legal, né? Ah, se eu não quisesse ele do lado de cá, eu quisesse do lado de cá, tá? Basta vir aqui, ó, trocar aqui de btn icon left, você colocaria ele no right, tá? Então, beleza. Voltando aqui em cima agora no meu painel, tá? Além de ter aquele xizinho lá que fecha, o que mais que eu posso ter, tá? Você pode colocar outros links aí, tá? Por exemplo, a li a href igual a cerquinha, fecho o a, fecho o li, e aqui dentro eu poderia ter, sei lá, item 1, e aí você pode criar vários itens aqui. Ó, vou criar o item 1, mas eu vou criar também o item 2 e o 3. 2 e 3. Salvei, tá? Voltei aqui, ó, atualizei. Então olha só como fica. Ele já vem até com o íconezinho padrão aqui, tá? Ah, mas vamos supor que o item 1 é a página inicial, o home. Tem como mudar o ícone? Tem. Como que você faz isso, ó? Você volta aqui, então aqui, ó, não vai ser item 1, vai ser home, tá? E aí aqui dentro do li, você coloca aqui, ó, o data icon e coloca aqui home, tá? Salvou, volta aqui, atualiza, ó, quando eu abrir aqui, veja só, home, agora tem uma casinha aqui, tá? E aí para os outros itens, tá? Você pode vir aqui na documentação, abrir aqui a opção ícones, e ele vai te mostrar aqui, ó, todos os ícones disponíveis. Tá vendo? Com várias opções, ó, de e-mail, de senha, né, de cadeado, de localização, casinha, como se fosse um like, né?
Like não, isso é um coração, né? O like seria o joinha. Enfim, de voltar, de dar o refresh, de ligar, desligar, enfim, tem várias opções aqui para você poder utilizar. É só você dar uma olhada aqui, aí você coloca lá data icon, por exemplo, action ou por exemplo alert, a hold, enfim, tá? Então tem na documentação aqui. Mostra assim por enquanto. Ó. Então se eu clicar aqui, ó, ele abre, beleza? Cliquei aqui, ele fecha, certo? Beleza. Então voltando aqui no nosso Sublime, o que a gente pode fazer agora, tá? Vamos supor então que eu queira criar aqui algum outro conteúdo dentro da minha classe main. Por exemplo, aquela div que eu falei para vocês mais cedo, né? Que ele cria lá uma div com os cantos arredondados, né? Dentro do main, inclusive eu posso criar várias, tá? Por exemplo aqui, ó, eu vou criar dessa forma. Div class we body a we corner all. Beleza? E aí eu coloco esses dois camaradas aqui dentro e depois eu dou um barra div para fechar, tá? Então eu crio aqui um quadro e dentro desse quadro tem algum conteúdo específico, que seria esse aqui, mas depois a gente pode até alterar. Salvei, voltei aqui, ó, atualizei. Então olha só como que ele fica. E aí você pode criar vários, tá? Por exemplo, ó, supor que eu tivesse, além desse, eu tivesse aqui mais dois, tá? Eu copiei e colei duas vezes. Salvei, voltei aqui, ó, vejo que ele tem a divisão certinha, tá? Então vou apagar aqui, deixar só um, beleza? Vamos supor que eu queira colocar, sei lá, um formulário aqui dentro, tá? Então olha só como ficaria, ó. Depois desse meu parágrafo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um div class, UI, user interface, field, contain. Fecho aqui e aqui dentro o que eu posso fazer? Eu posso colocar um campo de texto, por exemplo, ó, label. Essa label eu vou chamar do for txt nome. E aqui eu vou falar para o cara informar o nome dele, tá? E aí eu posso colocar um input type text. Input type text name txt nome. Beleza? Salvei, voltei aqui, atualizei, ó, ele põe aqui, tá vendo? Já bonitinho, com arredondado. Se eu clico na label, ele já abre aqui pra mim a parte de onde faz a digitação, tá? Então é bem legal de se utilizar, ok? Que mais que a gente dá pra fazer aqui? A gente pode melhorar esse footer, né? Tá bem simplesinho. Como que a gente pode melhorar? Colocando aquela navbar, como se fosse abas, né? Onde a gente tem várias abas lá embaixo, a gente consegue ir navegando de uma para outra. Obviamente a gente vai deixar estático aqui, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos tirar esse H4 aqui e aí a gente coloca um div data role navbar. Vejo que apesar assim, de ser bastante coisa pra gente decorar, ele é bem sugestivo, né? Então, footer, eu quero inserir uma navbar, o que eu coloco? Data role navbar. Quero inserir um painel, data role panel, tá? Então é bem sugestivo, assim, bem tranquilo. Aqui dentro, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma lista. Dentro aqui dessa lista eu coloco as abas que eu quero. Então eu vou querer 3 abas, tá? Então eu coloco aqui, ó, um LI. Vou até fechar aqui já para ficar mais organizado. Aí eu coloco aqui dentro um href hashtag e eu coloco aqui que essa minha primeira item ele vai ser aquele que já vem selecionado, aquele que já vem ativado, vamos dizer assim. Então eu coloco aqui, ó, btn active. E esse aqui vai ser o meu home, tá? Então esse vai ser o meu home.
diminuir um pouquinho aqui para melhorar, beleza? Então ele vai ser o meu home. Vou copiar isso aqui e vou colar ele 2 vezes. Então esses dois aqui de baixo, eles não vão precisar ter essa class, tá? Porque eles não, a gente vai deixar ativado por padrão só um, né? Só o primeiro. Na segunda opção, que vai ser os meus dados, e na terceira opção vai ser ajuda, tá? É só um exemplo. Então deixei dessa forma, beleza? Salvei, voltei aqui, ó, atualizei. Vejam que ele aparece aqui agora, ó. Certo? Só verificar aqui porque que o home não veio selecionado. Coloquei errado aqui, não é ponto, é traço. Tá? Salvei. Agora sim, eu atualizei, ele vem selecionado. Tá vendo? Então aqui, ó, home, se eu clicar em meus dados, clicar em ajuda, obviamente que ele não está fazendo a navegação, né? Mas isso a gente vai aprender numa aula futura. Mas ele mostra aqui essa interface bem bacana. Tá? A gente poderia ter colocado ela em cima também, aí fica a critério do que você está desenvolvendo aí. Mas veja que é bem tranquilo de se utilizar aqui as opções que a gente tem dentro do jQuery Mobile, tá? E aí, obviamente, a gente tem várias coisas para poder fazer, tá? E agora, para finalizar, para a aula não ficar muito extensa, a gente vai fazer o deploy disso aqui lá para dentro do Android, tá? Bom, então eu estou aqui com o meu emulador aberto, beleza? Eu vou voltar aqui no meu CMD agora e vou adicionar a plataforma Android para esse meu projeto de jQuery Mobile e depois executá-lo aqui no emulador para vocês verem como fica lá usando a interface do jQuery Mobile, tá? Então aqui dentro da pasta jQuery Mobile eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui Cordova Platform Edge Android. Então eu estou adicionando aqui o Android para o meu projeto Cordova. Beleza? Feito isso, podemos executar, né? Então Cordova Run Android. Para ele poder executar esse nosso aqui projeto jQuery Mobile dentro do emulador. Beleza? Da primeira vez ele demora um pouquinho mesmo, é normal, tá? Mas vejam só aqui do lado que interessante, ó, o jeito que ficou a nossa interface, tá? Com os botões aqui embaixo da nossa navbar, né? A navbar do nosso footer. Uma interface bem bacana, né? Essa div aqui dentro, o campo, para ele poder digitar, tá? Abre o teclado aqui e o nosso menu que aparece aqui do lado, tá? Então olha só, nosso home com o íconezinho, cliquei aqui no X, ele fecha. Se eu quiser abrir de novo, fechar, tá? Então vale muito a pena vocês darem uma olhada aí na documentação do jQuery Mobile, que vocês vão conseguir construir de forma relativamente simples, né? Interfaces bem legais, bem intuitivas para o aplicativo de vocês. E o mais importante, vejam que na aula de hoje a gente não precisou escrever nenhuma linha de código JavaScript, nenhuma linha de código de CSS também, tá? Então ele já vem tudo pronto, basta usar, tá? Qualquer dúvida que você tenha aí a respeito do conteúdo desse vídeo é só deixar o seu comentário que eu vou responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até a próxima.